Empresa limpa, só Higienic. A Higienic tem os melhores produtos de uso profissional para limpeza de ambientes. Atendemos em toda a região dos Lagos e Macaé. Higiene profissional para a sua empresa. Para você que quer mudar de vida e realizar o sonho de morar em uma casa duplex, não perca essa oportunidade. Financiamento pela Caixa Econômica Federal. Casa duplex com 2 suítes, cozinha americana e vaga exclusiva de garagem. Bairro de fácil acesso e residencial. Informações pelos telefones 2643-3610 e 3053-4342 ou pelo ID 88*111 555. Construção Reg Engenharia. Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial San Pietro. Excelente oportunidade para morar bem. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem, sauna, piscina, salão de jogos, salão de festa, espaço fitness e muito mais. Incorporação e realização New Life Construtora. Construção Reg. Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88*111-555. Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falha em tempos de aflição. Nele esperarei. Sim, nada temerei, mesmo que a terra se abale e as montanhas caem no mais profundo mar, ainda assim não temerei. Eu sei que há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa do Pai, meu Deus vive lá, lugar do meu refúgio, nada me acontecerá. O Senhor, que é todo poderoso, está do nosso lado, eu nada temerei. O Senhor, o Deus que é meu tudo, está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falha em tempos de aflições, nele esperarei. Sim, nada temerei, mesmo que a terra se abale e as montanhas caem no mais profundo mar, ainda assim não temerei. Eu sei que há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa do Pai, meu Deus vive lá, lugar do meu refúgio,
e nada me acontecerá. O Senhor, que é todo poderoso, está do nosso lado, eu nada temerei. O Senhor, o Deus que é meu tudo, está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No Salmo 34, versículo 22, a palavra de Deus nos diz assim: que o Senhor resgata a vida dos seus servos, e todos aqueles que nele buscam refúgio serão absolvidos. Esse é o Deus que eu creio, porque sempre quando eu estou aflito, precisando, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor, que é todo poderoso, está do nosso lado, eu nada temerei. O Senhor, o Deus que é meu todo, está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de
Queridos, uma boa noite. É muito bom estarmos com Jesus, amém? É muito bom sermos de Jesus, amém? Graças a Deus por isso. Nós estamos pregando uma série de sermões no domingo à noite sobre parábolas de Jesus. Estamos quase encerrando essa série. E hoje estaremos meditando, pensando nas coisas de Deus, com base na parábola da pedra rejeitada. Esse é o tema da mensagem, a pedra rejeitada. Eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 21, versículos 42 a 44, diz assim o texto bíblico: Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Meus irmãos, tem hora que a mesócrise cria algumas dificuldades, não é mesmo? Mas o texto está bem claro: despedaçar-se-á, é isso mesmo. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Vamos orar? Bendito Deus, Pai de amor, obrigado pelos louvores de exaltação dos teus feitos e também de adoração por tua pessoa, porque tu nos conduzes em segurança. Se estivermos a submergir, tu nos trazes à tona e realmente nós conseguimos respirar, simbolizando isso, ó Deus, por metáfora, os problemas da vida. Quando nós nos sentimos, ó Deus, abalados, entristecidos, caídos, e encontramos no Senhor o encorajamento, o alento, encontramos no Senhor a força que precisamos, porque Tu és o nosso refúgio, e a Tua bênção chega sobre nós, e compreendemos que nós somos vencedores e não pessoas derrotadas. Nós somos Teus filhos e Tu cuidas de nós. Obrigado por termos Jesus Cristo, Teu Filho amado, como Salvador nosso e como Senhor nosso. Nesta hora, quando a Tua palavra há de ser pregada, ilumina-nos, ó Deus, com o poder do Teu Espírito, e fala a cada um de nós sobre a revelação que Tu tens para a Tua igreja, para o Teu povo, para os irmãos e para os amigos nesta hora. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos, a pedra rejeitada. Primeiro eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre algumas situações do nosso dia a dia. Qual de nós não faz projetos de vida? Ou seja, quantos de nós temos os nossos projetos de vida? O que são eles? São aqueles planos que nós realizamos, e todos eles são edificados, esses projetos são edificados tendo por base uma verdade em que nós acreditamos. Ninguém planeja nada sem acreditar naquilo que vai fazer. Algumas pessoas cometem alguns furos nos seus projetos, porque nem elas próprias acreditam naquilo que pretendem fazer. Isso é um grande problema. Mas todas as vezes que nos propomos a realizar algum projeto, primeiro precisamos acreditar no projeto que nós estamos pretendendo executar. Na vida cristã não é diferente. Seguir a Cristo é a mesma coisa. Converter-se a Jesus Cristo é resultado de um ato de fé que venha se tornar o fundamento de uma nova vida. Ninguém pode se encontrar com Cristo se não for por um ato de fé. Jesus Cristo passa a ser um projeto de vida
E aquele que deseja seguir a Cristo precisa acreditar na pessoa de Jesus e o que ele passa a representar na sua vida. Nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos o Jesus histórico, o Jesus filosófico, o Jesus mestre, o Jesus que encantou e encanta o mundo, que canta e conta Jesus em histórias, em versos e em prosas. Canções as mais lindas entoam louvores à pessoa de Jesus em toda a terra. Mas a pergunta é: nós conhecemos o Jesus da história, o Jesus que é mestre, que é filósofo, o Jesus que muita gente conhece, como nós o conhecemos? Porque o verdadeiro conhecimento de Jesus é quando nós o temos como Salvador nosso e como Senhor nosso. De pouco ou nada adianta conhecer o Jesus da história, ou o Jesus, o mestre dos mestres. Não, adianta e muito, mesmo que não conheçamos muitas coisas da história ou da filosofia de vida de Jesus, mas quando nós conhecemos Jesus como Senhor nosso, Salvador nosso, isso nos basta. Mas há muita gente que não consegue entender isso. O texto vai nos mostrar exatamente o que é isso. A parábola, e nós sabemos que parábola é uma pequena história, uma história objetiva, uma história curta, e ela revela aquilo que se conhece, ou seja, mostra um fato conhecido, para então mostrar, para revelar aquilo que até então é desconhecido. E nós temos dito que Jesus, ao contar as suas parábolas, ele usou coisas conhecidas na terra para revelar as coisas dos céus que a terra precisava conhecer. No contexto, nós vemos que Jesus, ele está falando aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus. Os príncipes dos sacerdotes eram os principais dentre os sacerdotes. Era uma casta sacerdotal que vinha desde a linhagem de Arão, irmão de Moisés, e era constituído das pessoas responsáveis por conduzir a adoração do culto, por levar os pedidos, as súplicas, as oferendas do povo judeu também, até a presença de Deus. Eram aquelas pessoas que realmente estavam ali bem representadas em todo o sentimento religioso de Israel. O sumo sacerdote, inclusive, era quem uma vez por ano adentrava ao lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, do templo, para oferecer o sacrifício pela remissão dos pecados do povo. Os fariseus eram, na verdade, componentes de uma das seitas religiosas daqueles dias. Os fariseus eram profundos conhecedores da lei e eram, dentre os seguidores da lei, os mais puritanos no cumprimento dessas leis, e nos dias de Jesus deram muito trabalho para Jesus. Mesmo acreditando na ressurreição dos mortos, procuravam questionar Jesus sobre a observação, especialmente da Torá, ou seja, aquele contexto todo do Pentateuco, os 5 primeiros livros que foram registrados por Moisés. E o Senhor Jesus, então, ele fala para eles e usa a figura de uma pedra. Jesus diz assim no texto que nós já lemos: nunca leste das Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Nunca vocês leram isso? O que significa isso? Uma pedra colocada como cabeça de ângulo. Todos os que estudam sabem o que é um ângulo. O ângulo tem um encontro em que tem um vértice e 2 semi-retas se encontram nele. Então ele pode se abrir até formar 360 graus. Quando se faz toda uma circunferência, ele se fecha em torno de si mesmo, do seu próprio ponto de partida. Mas os engenheiros podem explicar melhor que isso aí, mas é uma ideia que eu tenho de ângulo, né? Tem ângulos menores, ângulos maiores, não é assim? E os ângulos, quando eles abrem totalmente, eles, na verdade, o ponto de chegada e o ponto de partida na abertura e chamado fechamento de um ângulo, forma um círculo completo. Mas, queridos, naquele tempo, dos dias de Jesus, não se construía casas como hoje. Hoje nós conhecemos ainda muitas casas de tijolos. Agora estão buscando novos materiais, mas tijolos. Naquele tempo não havia tijolos.
As construções eram todas elas feitas com pedras. Então o que se fazia? Pegava-se pedras, os trabalhadores, tinha um trabalhador mor, um homem bem entendido em construção, e as pedras eram todas lavradas, cortadas, arrumadas. E então em cada cômodo que se pretendia construir, colocava-se num canto uma pedra considerada perfeita, uma pedra que deveria dar alinhamento, deveria dar realmente a condição angular de fazer o que chama hoje de um ângulo reto da construção, para você ter na verdade um esquadro, parte-se de um ângulo reto, e você então tem uma pedra que vai dar realmente o alinhamento, para você poder ter base para formar esse ângulo, os 4 cantos uma pedra bem lavrada, uma pedra certinha arrumada. E conta-se que na história de Israel, na construção do templo de Jerusalém, ao cortarem as pedras e começaram a construir, e chegaram um momento então que a pedra principal, que seria a pedra de sustentação do templo, ela ficaria para o final da construção, não sei como, mas seria no final. Mas quando estavam cortando as pedras, uma delas foi rejeitada pelo mestre, essa aí não, porque ela tinha um pequeno defeito, ela não estava tão certinha como se esperava que fosse aquela pedra. Mas depois, quando chegou no final, procuraram uma pedra, e aquele construtor mor se lembrou da tal pedra rejeitada, e quando pegou a pedra rejeitada e trouxe, era o encaixe perfeito da pedra que faltava. Foi rejeitada como pedra de esquina inicialmente, mas depois ela foi colocada, porque ela ocupou o lugar de honra que deveria ter ocupado desde o início da construção. É por isso que se fala o texto, a pedra rejeitada de esquina. Jesus fala, eu sou essa pedra, porque nós somos como edifícios de pedra construídos sobre essa pedra angular, a pedra que foi rejeitada, a pedra de esquina, é sobre essa pedra que Jesus está falando aqui. E os judeus conheciam muito bem essa história. Essa pedra que foi rejeitada chegou depois e foi colocada no ponto de honra que deveria estar na construção do templo de Jerusalém. É por isso que Jesus usa a figura da pedra. Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, foi buscada pelo mestre e colocada no lugar que deveria estar desde o seu princípio. Vamos pensar então sobre essa pedra que foi rejeitada, que é Jesus, nas consequências que Jesus conta essa parábola, quando a pedra de esquina é rejeitada. Nós começamos dizendo que estar com Jesus é muito bom, ter Jesus é muito bom, mas há muita gente que não conseguiu ainda estar nesse aconchego de Jesus, e ele conta uma parábola tremendamente pensada, de maneira muito séria. Ele faz uma abordagem sobre os problemas, as consequências da rejeição dessa pedra de esquina chamada Jesus. Então eu trago aqui nesta parábola, buscando na parábola, 3 problemas que o ser humano tem quando entra em conflito com essa pedra. 3 problemas por não estar bem ajustado com essa pedra chamada Jesus. O primeiro problema é a perda do reino preparado por Deus. O texto diz assim, portanto eu vos digo, Jesus conclui, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ora, queridos, o povo judeu conhecia as promessas da vinda do Messias. O povo judeu sabia que Jesus viria como prometido, aquele que realmente estaria presente para restaurar o Israel de Deus. O povo judeu, em toda a sua história, desde os tempos de Moisés, sabia que ele deveria confiar na promessa da vinda desse Messias, e o Messias veio ao seu encontro e foi rejeitado. E com a rejeição então de Jesus, ele fala isso para os líderes de Israel, fala para os príncipes dos sacerdotes, fala para os fariseus, como também falou para os saduceus, e falou para todos que estavam baseados num sistema de religiosidade apenas de aparência, mas de coração apodrecido, em putrefação, morrendo, sendo destruído por causa dos pecados dos homens. E Jesus então diz, esse reino que vocês estão rejeitando aqui, essa pedra que vocês estão rejeitando aqui, como fizeram os edificadores lá atrás, sabe o que vai acontecer? Isso vai ser tirado então de vocês. Vocês,
Na verdade, até agora, vocês são chamados de povo de Deus, mas vocês estão rejeitando o Filho de Deus, o Messias de Deus, o Salvador que vem da parte de Deus. Então agora, esse reino será tirado de vocês e dado para outras nações, onde esse reino possa dar frutos. E é por isso que o Evangelho chegou até nós. É por isso que o Evangelho extrapolou as fronteiras do judaísmo. É por isso que o Evangelho deixou as 3 províncias da Palestina daqueles tempos: a Judéia, a Samaria e a Galileia. É por isso que o Evangelho, então, ele foi espalhado por ordem do próprio Cristo. Agora vocês vão e vão pregar a todas as nações da terra, porque aquela nação para a qual veio o Evangelho, e Deus sabia disso, a presciência de Deus sabia muito bem disso. Então o Evangelho deveria mesmo vir, mas os homens deram causa a isso. Os homens que eram povo de Deus, deram causa a isso. Esse reino vos será tirado e será dado a uma nação que dê muitos frutos. Aí veio para a nação gentia, a nação dos gentios, que somos nós. E agora estamos aí dando os frutos, estamos pregando esse Cristo, estamos vivendo esse Cristo, testemunhando esse Cristo. As igrejas espalhadas pela face da terra, louvando e glorificando esse Deus maravilhoso, que fez com que esse reino, ele não ficasse restrito apenas ao povo judeu, mas agora, diz o texto, do povo judeu e do povo gentil, o Senhor fez dos dois apenas um só povo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é bênção de Deus. Então o primeiro problema trazido para o povo foi quando o povo não quis receber Jesus. Então foi tirado o reino. Aí, como houve agora a universalização, esta extensão de alcance do reino foi realmente ampliada de tal monta que alcançou todas as nações da terra, há muita gente dessas nações alcançadas que corre o risco do reino de ser também tirado. Pessoas que estão ouvindo de Jesus, mas não estão dando crédito à pregação de Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Assim como os judeus fizeram naqueles dias, há muita gente nas nações chamadas gentias, também estão muitas pessoas não recebendo esse Cristo como Senhor da parte de Deus. Mas vamos ao segundo problema, o segundo conflito gerado pela rejeição dessa pedra. Sabe qual é? Muito sério também. Como eu disse a princípio, Jesus bate de maneira muito séria nessa parábola. É a destruição dos acusadores de Jesus. Diz Jesus assim: quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, será feito em pedaços. Sabe o que é isso? São aquelas pessoas que querem desfazer o significado da morte de cruz e do túmulo que ficou vazio. A mensagem do Evangelho que prosperou, que avançou, que cresceu, alcançou o mundo conhecido dos dias de Jesus, no final do primeiro século, era exatamente o Cristo que foi pregado na cruz, deixou o túmulo vazio. Ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro daqueles que hão de ser ressuscitados, porque, aleluia, glória a Deus, o túmulo de Jesus ficou vazio. Era essa mensagem que se pregava pelo mundo conhecido. Mas naqueles dias havia alguns que queriam desfazer o significado dessa morte, perseguiam os cristãos, procuravam se valer da lei do Império Romano, buscar a força da lei para dizer: não, César é o nosso rei e vocês têm que se curvar a César. Mas os cristãos diziam: não, ninguém pode cair sobre esta pedra, ninguém pode sufocar esta pedra é Jesus, o mundo não pode calar Jesus. E assim o Evangelho cresceu. Ele singrou os mares, chegou aos continentes da terra, chegou ao Brasil, continente americano, coisa linda, como que o Evangelho é forte no continente americano. A África está em efervescência espiritual, coisa linda. A Ásia também, a Europa, especialmente o leste europeu, está gritando, clamando pela pessoa de Jesus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso.
Mas alguns homens estão querendo tirar a liberdade do povo, celebrar a seu Deus. Alguns regimes totalitaristas, déspotas, querem impedir o homem de glorificar a Deus, como acontece com a Coreia do Norte, coisa terrível a Coreia do Norte. E assim outros, coisa triste. Igreja perseguida, crentes sofrendo em tanta parte do mundo, pessoas que querem destruir a pessoa de Jesus. Queridos, não se consegue destruir Deus, não se consegue aniquilar a pessoa de Jesus, e não se consegue arrefecer, não se consegue diminuir a paixão dos crentes em Cristo pela pregação do Evangelho, que é movida essa pregação pelo amor àqueles que estão perdidos ainda sem Cristo. É por isso que eu escrevi aqui que a fé da incredulidade, presta atenção, a fé da incredulidade nunca se sobreporá à fé dos crentes. Anotem isso. A fé da incredulidade nunca se sobreporá à fé dos crentes. Encontramos a base disso em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, quando Paulo registrou assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Como? Como fazer diferente? Infelizes aqueles que pensam que podem fazer de modo diferente. Então, a segunda lição, o segundo problema de ter conflito com essa pedra, o primeiro foi a extensão, a universalização do alcance desse reino, tirado dos judeus, trazido para os gentios. A segunda é que não se consegue realmente destruir a pessoa de Jesus, o seu reino na terra, porque quem cair sobre esta pedra será feito em pedaços. Mas a terceiro e último problema que eu quero abordar, que está nessa parábola, o Senhor Jesus diz assim, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Também terrível isso, muito forte essa dição de Jesus. E aquele sobre quem ela, quer dizer, a pedra cair, ficará reduzida a pó. Então fala que Jesus do poder destruidor da pedra. Irmãos, isso não deve nos assustar não, mas deve nos preocupar muito com aqueles que estão perdidos. Quando eu vejo quando alguém morre, eu fico a pensar, será que essa pessoa está salva? Teve a oportunidade de ser alcançada por Jesus antes de morrer? Quando nós vimos aí o que tem acontecido em Cabo Frio, nosso estado do Rio de Janeiro especialmente, mas o Brasil todo, várias partes do mundo isso tem acontecido, pessoas estão morrendo. Eu fico a pensar, será que as pessoas estão morrendo nesses conflitos bélicos, tiros para lá, tiros para cá não, né? E nem aquele lá, tiros lá e lá e lá, para cá não, esquece o que eu falei, tiros para lá e para cá não, tiros só para lá longe. Esses tiros que acontecem por aí, as pessoas estão morrendo ainda jovens. Eu fico pensando, Senhor, como que é simples entender quando o Senhor explica na Tua palavra, que o Senhor se alegra quando um santo morre, quando um servo morre. Deus não tem tristeza na morte de um servo. Ele não queria que nós morrêssemos, mas sabe por que ele não se sente triste? Porque aquele que parte com ele está com ele, viverá para sempre. Agora, o Senhor sente dor, dói muito do coração de Deus quando morre alguém sem Cristo. Esse é o grande problema que nós enfrentamos. Essa é a crise da igreja, em ter que acelerar a palavra da pregação, em ter que interagir mais com a sua comunidade, em ter que proclamar mais com o testemunho da sua fé, de que esse Cristo, Ele tem poder de resolver o problema da alma do ser humano, e que é urgente a pessoa conhecer esse Cristo, porque diz o texto, que aquele sobre quem essa pedra cair, ficará reduzido a pó, ou seja, chegará o dia em que o juízo de Deus será estabelecido de uma vez por todas, e não tem desculpas. As pessoas ouvem de Jesus, mas continuam rejeitando a pedra de esquina que é Jesus. O Evangelho há de ser pregado a todo mundo, mas quando o homem
então conhece o Evangelho e descobre duas verdades que são importantes da sua vida. A primeira delas é que o Evangelho de Deus é o poder do Senhor para todo aquele que nele crê, mas para aqueles que estão morrendo é loucura, porque diz Paulo, registrou isso, que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Muita gente considera a palavra de Deus loucura. Isso é para mim não. Muita gente querendo deixar para depois, acha essa questão de ser crente um gaiatismo tremendo, uma coisa atrasada. É como se o crente não soubesse viver. Como é bom depois que nós nos tornamos crentes. Nós descobrimos que antes nós não sabíamos viver. É muito diferente. Uma pessoa se converte com 20 anos, que coisa boa, com 15 anos, 12, mas à medida que o tempo vai passando, seus 30 anos, 35, 40, 45, 60 anos, 70 anos, o que se ouve é o seguinte: por que eu não tomei a decisão de seguir a Cristo antes, há mais tempo? Muitas coisas seriam feitas de modo diferente. Então, quando alguém conhece esse Cristo, descobre que o Evangelho é o poder de Deus, mas também descobre que quem não crê no unigênito Filho de Deus está condenado. Jesus Cristo, escrevendo a palavra, ou melhor, registrando a palavra que ele disse lá em João, o apóstolo Amor registrou isso, capítulo 3, versos 16 a 20. Olha que, presta atenção, ouçam que texto tremendo é este. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas o que pesa do texto é que quem está nas trevas não conhece a luz, e quem está nas trevas está condenado. E o peso da condenação é terrível, porque o condenado por Cristo está morto espiritualmente. É a pior de todas as condenações que o homem pode experimentar na sua vida, é estar morto espiritualmente. Eu quero concluir então esse texto, o estudo dessa parábola, dizendo o seguinte: Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 3, versos 3 a 4, ele fez algumas perguntas, e eu quero terminar a reflexão começando com uma das perguntas, ou duas perguntas que Paulo fez. A primeira: pois que? Ou seja, depois de tudo isso, pois que? Ou seja, pense bem, medite, reflita. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Perceberam a beleza dessa pergunta? Se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Aí Paulo responde, para facilitar a você que está me ouvindo: de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, se o homem quiser se confrontar com Deus, se houver divergência nesse confronto ou nesse conflito, fala assim: eu penso diferente de Deus, diz alguém. Então saiba, esse alguém é mentiroso, porque Deus sempre é verdade. É por isso que nós temos a aceitação do que Deus diz, porque Deus é sempre verdadeiro. Seja então o homem que contende, que entra em conflito contra Deus, que diz que Deus não existe, ou que não quer seguir a Deus, que rejeita o plano de Deus para a salvação da sua alma, que rejeita a pedra de esquina, que não quer nada com Jesus, seja esse homem então sempre mentiroso, porque Deus é sempre verdadeiro.
como está escrito: para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. O juízo é de Deus, e o homem verdadeiro é aquele homem que anda com a verdade de Deus. O homem salvo é aquele que a pedra de esquina serve de base para que o seu edifício da fé seja edificado. É isso que Jesus ensina nessa parábola. A pedra rejeitada, lamentavelmente por muitos, graças a Deus não rejeitada por nós. É muito bom estar com Jesus, é muito bom ter Jesus. Aliás, é o bem mais precioso como resultado da nossa fé, é termos Jesus. Irmãos, a palavra de Deus permanece, não se deve mexer nela. A igreja de Cristo permanece, não se deve mexer com ela. Mas o que é mais importante de tudo, com relação à nossa relação com Deus, são as nossas crenças sustentadas pela nossa fé. Cremos que Deus nos ama de tal modo que Ele nunca desistiu de nós e nunca desistirá de ninguém. É por isso que Jesus veio como pedra de esquina, para tornar-se o alinhamento, dar um ângulo certinho, para que todos os homens possam deixar suas vidas complicadas, suas edificações com projetos mal feitos, e se tornarem agora pessoas salvas, justificadas e regeneradas pelo poder do sangue dessa pedra de esquina chamada Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus, porque é uma bênção para nós podermos meditar na sua palavra. Essa pedra foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Não é obra nossa, é obra de Deus. Eu quero fazer um convite, vou pedir que vocês toquem bem baixinho, tá bom? Bem baixinho, fazer um convite, podemos começar a tocar, pode começar, o que eu falo. Fazer um convite para que todos aqueles que ainda não fizeram uma entrega de vida completa a Jesus, essa pedra de esquina, em algumas vezes, ela dá alinhamento da sua vida, dá um ângulo para você, mas em outras, você nem lembra que ela existe. Aquelas pessoas que ainda não entregaram o seu coração de paixão por Cristo, a sua mente como a essência da razão, a consciência da necessidade de Cristo, pessoas ainda não comprometidas com Jesus integralmente, mas que gostariam muito que isso mudasse na sua vida. Pessoas gostariam de mudar isso, a relação com Deus. Eu quero convidar para que tomem essa decisão. Eu quero orar com essas pessoas. Pode vir à frente, aqueles que desejarem. Quero convidar aqueles que estão assim passando por crises espirituais. Queridos, a maioria das nossas crises, essa maioria é espiritual. Eu quero convidar você que está em crise de sentimentos, de projetos de vida, você que está sofrendo alguma coisa na sua carne, é aquela coisa que eu tenho dito, que o seu coração, ele dói, e você nem sabe por que dói, mas sabe que dói, machuca muito. Eu quero convidar aqueles que desejam estar próximos de Deus, para abençoar a sua vida, a sua casa, os seus projetos de vida, e querem ter a sua base de fé depositada nessa pedra angular que é Jesus, e querem declarar para Deus que não abrem mão dessa pedra chamada Jesus, porque é em nome de Jesus é que nós chegamos até Deus. Então vamos estar celebrando. Aqueles que desejam que estejamos orando juntos por sua vida, podem vir aqui à frente, quando estivermos celebrando então ao Senhor.
Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos orar, queridos. Os irmãos podem estender suas mãos na direção dos queridos que estão aqui à frente, por favor. Isso é um gesto simbólico. Não saem fluidos das nossas mãos, nem espirituais, mas é uma manifestação do desejo do nosso coração, que as nossas preces estão direcionadas para o Senhor, para alcançar os queridos que vieram aqui à frente. Esse é o simbolismo. Bendito Deus, Pai de amor, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor entre nós. A Tua palavra, ela sempre cumpre a finalidade do Senhor, para a qual ela foi exposta. E aqui encontramos pessoas que, quebrantadas por alguma razão, elas vieram aqui à frente. Então opera a Tua bênção, o Teu milagre, encoraja, Deus, tira dúvidas, ó Deus, alimenta a fé dos Teus filhos, restaura, regenera, perdoa, salva, ó Deus, integraliza a Tua bênção na vida dos Teus filhos, ó Deus, que nenhum deles saia daqui do mesmo modo que entrou, mas muito diferente, pela leveza da Tua paz, pela benfazeja mensagem da Tua palavra, que mostra o Teu poder na vida daquele que crê. A incredulidade não tem vez com o Senhor, mas a crença, por menor que seja, é suficiente para que nós estejamos quebrantados, humilhados e humildemente clamando ao Senhor
pelos cuidados do Senhor, pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoa cada um então na sua necessidade, quer seja física, moral, de caráter, espiritual, na sua casa, sua família, seus projetos de vida, seus negócios. Enfim, ó Deus, faze a tua obra por completo na vida de cada um dos nossos queridos aqui. Glorifica o teu nome, abençoa-nos, porque precisamos do Senhor. Abençoa as famílias desta terra, especialmente em Cabo Frio, onde vivemos. Ó Deus, esses conflitos que tem havido, tem misericórdia, que pessoas não morram, mas se pessoas tiverem que morrer, não morram sem conhecer a Cristo primeiro, Senhor, porque quando se morre sem Cristo, as pessoas condenadas não têm lugar com o Senhor. Mas, ó Deus, dá a bênção de haver conversão das pessoas, e uma vez convertidas, com certeza deixarão o mundo mau, o mundo cão, o mundo bandido, o mundo de conflitos, porque a tua paz, ela chega ao coração daquele que crê. Abençoa as famílias desta terra, abençoa os enfermos no meio da tua igreja. Quantos irmãos estão enfermos, precisando da tua bênção, do teu consolo? Restaura aqueles que têm que ser restaurados, que devem ser restaurados para a glorificação do teu nome, Senhor Deus. Abençoa os irmãos, os filhos dos irmãos. Abençoa o Douglas, ó Deus, teu filho do irmão Edilson, da irmã Denise, está lá na expectativa de um resultado. Ó Deus, abençoa aquele jovem, nosso irmão querido. Abençoa seus pais, tão queridos, tão amados também. Consola, encoraja ali, alimenta a fé dos teus filhos e dá uma bênção, Senhor, para aquela família também. Ó Deus, socorre-nos, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos na nossa casa, ajuda-nos com os nossos filhos, abençoa-nos com os nossos netos, aqueles que os temos. Abençoa os nossos jovens, adolescentes, nossas crianças, as famílias no meio do teu povo, nesse tempo tão difícil. Que estejamos voltados mais para servir ao Senhor, e para que tu te utilizes de nós, para sermos porta-vozes, portadores dessa mensagem que o mundo precisa conhecer Jesus. Não importa os desafios, não importa o desejo daqueles que querem nos calar, que cada vez de maneira mais ousada e destemida, encorajados pelo poder do teu Santo Espírito, fortalecidos no Senhor, que estejamos pregando que só Jesus Cristo pode dar jeito neste Brasil. Nós cremos nisso, e a nossa oração é feita ao Senhor, com perdão dos nossos pecados e buscando a tua bênção sobre as nossas vidas. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador bendito e nosso Senhor bendito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém, Senhor. Para você que quer mudar de vida e realizar o sonho de morar em uma casa duplex, não perca essa oportunidade. Financiamento pela Caixa Econômica Federal. Casa duplex com 2 suítes, cozinha americana e vaga exclusiva de garagem. Bairro de fácil acesso e residencial. Informações pelos telefones 26433610 e 30534342 ou pelo ID 88*111 555. Construção Reg Engenharia. Localizado na mais nobre região de São Pedro, ao lado da Justiça Federal e do Teatro Municipal, venha conhecer o Residencial San Pietro. Excelente oportunidade para morar bem. Apartamentos com 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas na garagem, sauna, piscina, salão de jogos, salão de festa, espaço fitness e muito mais. Incorporação e realização New Life Construtora. Construção Reg.
Informações pelo telefone 2645-6654 ou pelo ID 88 *111 555.